Seguindo o nosso 16º encontro do item 3 do Direito Econômico, vamos aqui falar do item: a economia apresenta uma tendência concentracionista. A economia, deixada a agir tão somente segundo as livres forças do mercado, tende a situações monopolísticas e oligopolísticas. Empresas de grande vulto controlam parcela significativa do mercado, impondo aos concorrentes a dura realidade através do poder econômico que representam. É natural, então, as dificuldades de criação e desenvolvimento a que pequenas e micros ficam expostas. Neste sentido, a adoção de um tratamento favorecido pode fomentar a sobrevivência dos pequenos, provocando maior presença de agentes econômicos na economia, o que invariavelmente se traduz em benefício a consumidores e ao próprio mercado face ao estímulo da concorrência. Por outro ângulo, como a Constituição Federal estabelece, a liberdade de iniciativa econômica, garantindo a participação de todos no mercado, garante-se a liberdade de concorrência como forma de alcançar um equilíbrio entre os grandes grupos de um direito de usar no mercado também para as pequenas empresas, de estar no mercado também para as pequenas empresas. Próximo item: redação anterior do inciso 9º do artigo 170. Redação anterior do inciso 9º do artigo 170. A emenda constitucional 06 alterou a redação do inciso 9 do artigo 170, retirado do princípio o favorecimento apenas da empresa brasileira de capital nacional de pequeno porte, para ampliá-la a empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no país. Ou seja, o princípio constitucional invoca um tratamento diferenciado às pequenas empresas aqui constituídas e sediadas, incentivando-as e estimulando-as. É uma modalidade de intervenção indireta do domínio econômico. Pequenos negócios enfrentam maiores dificuldades de se constituírem, restrição às linhas de crédito, acesso aos fornecedores, etc. Ao viabilizar sua criação, instalação e funcionamento, estimula-se a concorrência, mas principalmente a livre iniciativa, num viés substancial, colaborando para o pleno emprego, mesmo a questões da melhor distribuição do capital no tecido social fica robustecida quando pequenos negócios são fomentados. Próximo item: micros e EPPs. Nesse sentido, micros e EPPs. Nesse sentido, editaram-se as Lei 9.841 de 99, Estatuto da Pequena Empresa, e Lei nº 9.317 de 96, a Lei do Simples. Atualmente, vige a Lei Complementar 123 de 2006. As microempresas têm um papel de grande importância na questão do emprego, e a descentralização do poder que representam é extremamente benéfica, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico. É através das pequenas empresas que surgem todas as demais, ou seja, o estímulo que o princípio prevê é o fator de contribuição para que mais pessoas se lancem na atividade econômica, com óbvio benefício a tantos outros valores constitucionais. É numa estrutura empresarial pequena que observamos a menor relação capital-empregado-posto de trabalho criado. Privilegia-se o empresário que está disposto a investir no desenvolvimento de sua região e viabilizar o pleno emprego. Por outro lado, o tratamento diferenciado pode ser interpretado como uma forma de o Estado equilibrar a relação com os maiores, de modo a favorecer a atuação das micros e EPPs no jogo do mercado. Esse tratamento tem enormes consequências sociais e econômicas, e mesmo ônus burocráticos que são estabelecidos para as macroempresas. Estas dispõem de recursos em maior quantidade para enfrentar esta carga burocrática, além de internalizarem mais custos de modo mais natural. As empresas de pequeno porte, para vingarem, sobretudo para
sustentarem-se necessitam de apoio do poder público, por se tratar de um empreendimento de pouca monta. É frequente não existirem condições dessas empresas levantarem empréstimos diante de leis vigentes no mercado financeiro. Este tratamento privilegiado não ofende a isonomia, antes a confronta, mas se pondere até que ponto tal tratamento diferenciado pode avançar. Estamos no campo de uma grande discricionariedade da adoção de políticas econômicas de fomento. Portanto, somente mediante exame detido de uma normatividade concreta poderíamos debater o tema. Próximo item. Princípios do livre exercício de qualquer atividade econômica. Princípio do livre exercício de qualquer atividade econômica. A liberdade de iniciativa no campo econômico compreende a liberdade de trabalho. A liberdade de iniciativa no campo econômico compreende a liberdade de trabalho e de empreender, ou seja, o exercício das mais diversas profissões, mas também o estabelecer-se por conta e risco. O que reproduzir, como produzir, quanto produzir, o estabelecimento do preço praticado para a venda de um bem ou realização de um serviço, pressupõe, portanto, o direito de propriedade e a liberdade de contratar. Ela é decorrente da livre iniciativa prevista como fundamento da República, Constituição Federal, artigo 1º, inciso 4. Esta há de ser tida como uma manifestação da individualidade. Já o parágrafo único do artigo 170, abre aspas, o garantiu como possibilidade de lançarem ao mercado não só como profissionais no desempenho de uma atividade econômica, mas também de levarem adiante a própria empreitada consistente na organização da empresa. O direito ao livre exercício da atividade econômica é uma decorrência do princípio da liberdade e o direito a livre exercício da atividade econômica é uma decorrência do princípio da liberdade de iniciativa. No tocante da ressalva, salvo os casos previstos em lei, deve ser entendida como impediente a que limitações sejam impostas em decorrência de atos infralegais. Mas é importante destacar que, mesmo diante de limitações legais, deve-se realizar o exame de conformidade para com os princípios constitucionais econômicos elencados no artigo 170 da Constituição. Diz o artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, abre aspas, parágrafo único, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo previstos em lei. A liberdade de iniciativa é colocado como fundamento da ordem econômica, artigo 170 caput. A menção expressa ao livre exercício de qualquer atividade econômica tipifica. A menção expressa ao livre exercício da atividade econômica típica, característica das sociedades capitalistas tem por objeto reiterar a necessidade de afastar empecilhos e entraves que dificultem o desenvolvimento da atividade econômica. Próximo item, limites. O Estado poderá, nos termos da lei,